Vamos falar sobre casal, matrimônio? Ai, é uma coisa meio complicadinha, né? Tem até aquele ditado popular que na vida de casal, de marido e mulher não se põe a colher, mas hoje nós vamos ter que pôr um pouquinho da colher aí dentro. E eu convido você para vir para o Divã com Jesus e vamos conversar a esse respeito? Bom, muito bem, nós sabemos que o matrimônio é algo, um estado honroso e instituído por Deus, que significa a união entre Cristo e a Igreja, em alta estima de nosso Senhor Jesus Cristo, esse estado que é honroso e que honrou com a presença e com o primeiro milagre que fez em Caná da Galileia, e a palavra de Deus recomenda, dizendo que é digno de toda honra o matrimônio. Muito bem, portanto, você que está me ouvindo, não se deve aspirar a ele e nem torná-lo inadvertidamente. Isso mesmo. Mas sim com reverência, com prudência e com temor a Deus. É assim que é o matrimônio. É importante que o casal tenha amor, porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, 8, porque com isso saiba que o amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses e não se aspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. E o amor acabou. A palavra de Deus fala, o amor jamais acaba. Então, tudo isso que nós falamos dentro de um contexto bíblico é para a vida de um casal. Então, disse mais o Senhor, Deus, né? O nosso Deus, o nosso Senhor, que não é bom que o homem esteja só. Então, o que ele faz? Ele faz uma auxiliadora que lhe seja idônea, e é por isso que deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, eu gostaria de falar para você, em Efésios capítulo 5, 25, 33, a você, esposo, vou mexer um pouquinho com você também, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar suas esposas como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque jamais odiou sua própria carne. Antes, alimenta dela, cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, com a sua noiva que vai vir buscar, porque somos membros do seu corpo. Então, o casamento, essa união de marido e mulher, é Cristo com a igreja. Eis porque deixará o homem e a seu pai e a sua mãe e unirá-se com uma mulher e se tornarão dois uma só carne. Grande, ele fala assim, grande é esse mistério, mas me refiro com Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um dê por si, também ama a sua própria esposa, como a si mesmo e a esposa respeite o marido. Olha aqui, que algumas responsabilidades o marido tem com a esposa. Em 1 Pedro, capítulo 3, 17, ele diz assim, igualmente vós, marido, viveis com elas com entendimento, dando honra à mulher, e com vossos, como se um vaso frágil, como sendo herdeira convosco na graça da vida, porque não sejam impedidas as vossas orações, não sejam impedidas. É tão sério isso, né? Se nós pensarmos bem, ele fala assim, que não haja conflito entre si, entre vocês, porque isso pode impedir as suas orações. Então, eu quis aqui trazer para você
alguns conselhos, alguma coisa que poderá ajudar você, marido, como tratar as suas esposas, certo? Então, querido, veja, eu estive falando agora nesse momento com você, o marido, para organizar mais a situação desse matrimônio e falei também um pouco sobre o matrimônio. Mas agora também eu quero falar com você, esposa, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, fala assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedeça uma palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganho sem palavra, considerando vossa vida casta e em temor. Aí ele faz algumas referenciazinhas a respeito da beleza das esposas e diz assim que não seja um enfeite exterior, mas como o frisado do cabelo, o uso de joias, ou o vestido de luxo, beleza, essa beleza exterior, mas uma beleza interior, incorruptível, traz de um espírito manso e tranquilo, precioso diante de Deus. Calma, eu não estou querendo dizer com isso que a mulher não pode se arrumar, que a mulher não pode ser bonita para o seu esposo. Pode, lógico, agrada a Deus, você pode ser linda para o seu esposo e deve. Mas uma das coisas mais importantes na sua vida é que você tenha uma beleza interior. Isso é importante, né? Seja mansa, seja calma, seja dedicada. Esse amor que você possa dar para o seu esposo, ser companheira. Muito bem, então, pois assim se adornavam antigamente, ele faz uma observação, as santas mulheres que esperavam em Deus. E estavam submissas a seus maridos, como a Sara obedecia a Abraão, chamando-se assim de Senhor. E sois filhos dela, e fazei também isso com temor, com alegria, sem nenhum espanto, porque isso só vai agradar o seu esposo, só vai trazer benefício ao seu matrimônio. Que dicas são essas? Nesse divã com Jesus, até isso ele quer nos ajudar. No nosso relacionamento como esposo e como esposa. Veja em Provérbio, capítulo 3, 1 e 10, o capítulo 31, 10, a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos seus rubis. O coração do seu marido confia nela e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, preste atenção. Veja uma coisa. Tenha Jesus no seu casamento. Tem problemas? Traga para o divã com Jesus. Tenha uma boa comunicação com o seu companheiro. Não vai tentar adivinhar o que ele está pensando. Pergunte, converse com ela, converse com ele. Converse sempre, diga como foi o seu dia. Seja companheiro todas as vezes que vocês chegarem do trabalho, né? Converse. A comunicação é tudo na vida do casal. E às vezes você se aborrece, achando que ele está pensando assim ou assim. Não, pergunte. Tenha comunicação, tenha diálogo. O casal precisa ter diálogo. Quando você está aborrecido, não deixe para depois as coisas. Não, porque a ferida fica aberta e aquilo vai crescendo dentro de você, dentro dos dois, ou de um ou de outro. Então, sem discutir, e se o clima esquentar, vá para o divã com Jesus. Vá orar, vá conversar com ele. E eu tenho certeza que de lá você trará uma resposta, mas não discuta com seu esposo. Não discuta com a sua esposa, certo? Filtre as palavras. É importante isso. Às vezes a pessoa fica muito nervosa e quer se justificar e acaba agredindo o companheiro ou a companheira. E às vezes, infelizmente, a gente ouve muito, até fisicamente. E com palavras machuca muito. Deixa eu contar. Falamos sobre a baixa estima no nosso último contato que nós tivemos, as últimas cenas, vamos dizer assim, outras gravações. Essas palavras podem trazer uma baixa estima para sua esposa ou para o seu esposo. E por que fazer isso? Por que ferir a sua própria carne? Lembra que Jesus falou? É amar como sua própria carne, o homem e a mulher.
certo? Então, levante a sua autoestima e o seu comportamento, melhore tudo isso. É importante isso. Então, a mulher e o homem sente valorizado quando recebe elogios. Agrade um ao outro com as coisas que ele gosta. Você tem agradado a sua esposa? Tem agradado o seu esposo? Traga palavras de carinho, de respeito, né? Elogie a sua esposa. Quanto tempo faz isso? Diga que você a ama. Enfim, você tem o seu jeitinho. Muito bem. Então tenha momentos a sós também. Para amar, passear, para lazer, para conversar, para sonhar juntos. Saiam juntos, converse, tenham um momentinho. Quando você tem muitos filhos, ache um jeitinho de você ter com ele, de maneira que vocês possam colocar em dia algumas coisas. E não deixe de fazer, lógico, sexo com a sua esposa. Nossa, mas até isso, sim, a palavra de Deus diz. Em 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo de 3 a 5, o marido pague à mulher o que lhe é devido. E da mesma sorte a mulher ao marido. Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E do mesmo modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, de maneira nenhuma. Se não por consentimento mútuo, né, ou por algum momento para se aplicar a oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que, olha que coisa incrível, para que Satanás não vos tente causar incontinência, mas tudo seja feito com amor, com respeito e autorização, ambos respeite o limite um do outro. Repetindo mais uma vez, vamos guardar isso bem no coração, mas tudo feito com amor e respeito e autorização de ambos, e respeite o limite um do outro. Ela vai falar o que pode, o que não pode, vá até onde ela permite e até onde ele permite. É importante isso para o casal. Então, não misture os problemas, querido. Não. São outras dicas. Aprenda a lidar com situações separadamente. Não relacione o problema atual com os problemas passados. Tem mulher que traz alguma coisa que o marido fez no passado e traz para cá de volta, ou ele traz recordações de alguma coisa que foi um erro no casamento. Não lembre, já foi passado, já foi perdoado. Esqueça, não traga isso para o seu casamento novamente, ok? E evite respostas atravessadas. Uma briga enorme pode começar, uma resposta atravessada. Então, ou uma resposta grosseira. Isso traz problema para você. Calma, respire, converse. Ela é a pessoa que você ama, ele é a pessoa que você ama. Então, haja esse respeito. Não é bem isso? Nossa, quando saímos lá fora ou quando estamos no nosso trabalho, respeitamos tantas pessoas, por que não respeitar aqueles que nós amamos de verdade, né? E cuide da aparência. Seja sempre uma mulher bonita, limpa, o homem sempre limpo, sempre se cuide. E assim, né, vice-versa. Seja sempre lindos um para o outro. E uma vida espiritual principal, que não pode faltar, não deixe de orar. Cria hábito de pedir perdão, de liberar perdão um para o outro. Esteja sempre juntos, uma vida financeira controlada, né, respeitada um pelo outro, pelos dois. Ajude a mulher ajude o homem. Enfim, sejam felizes. E se houver algum problema no seu casamento, venha para o divã com Jesus. Ele vai ajudar você. Já está ajudando. Até mais.